Oremos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, te agradecemos pela vida, por este dia que estás nos concedendo, te agradecemos pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Queremos também te agradecer por estes momentos que agora vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez a presença do Teu Espírito Santo para que possamos entender a Tua Palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, Tu conheces cada um, sabes das necessidades, das lutas que enfrentam. Tenha misericórdia, Pai, estenda as Tuas mãos e especialmente nós queremos te pedir que abençoes Josias Rodrigues, também abençoes Lídia Martins, Daniel Moura, Aparecida, Marli e Edmar Becker. Abençoes também Exildo e Judite. Queiras também abençoar Lena Moroni, Noêmia, Neuza e todos os demais que nos escrevem, Pai. Tu sabes exatamente o que necessitam, conheces o coração, a fé que tem em Ti, e nós colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Estamos no nosso último estudo da carta de Paulo aos Colossenses, é o nosso último estudo desta série que nós estivemos nas últimas semanas estudando com vocês, e ontem nós estivemos falando aqui sobre lições de evangelismo que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo, usando pessoas, usando colaboradores para fazer o trabalho que às vezes nós não temos condições de ir aonde eles estão e fazer o trabalho. Então o Espírito Santo ele vai trabalhando com pessoas e nós formamos aquele núcleo de colaboradores para poder proclamar o Evangelho. E como eu disse para vocês ontem, este Evangelho do Reino vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todos a gente, e então virá o fim. E sabemos que nós temos hoje em nossas mãos os meios necessários para que nós alcancemos o mundo com a palavra de Deus através dos meios que Deus colocou à nossa disposição, que são as redes sociais. E eu gostaria que você que nos ouve, se tem o hábito de postar coisas inúteis em sua rede social, elimine esse mau costume, mau hábito de sua vida e comece a colocar mensagens bíblicas. Coloque um versículo bíblico, coloca uma reflexão que você ouviu e gostou e está de acordo com a palavra de Deus. E nós temos já presenciado que muitos dos nossos irmãos que nos acompanham aqui no nosso canal Hora Tranquila, tem postado vários e vários versículos bíblicos durante o dia nas suas redes sociais. E isso é muito importante. É assim, irmãos, que o Espírito Santo vai trabalhar, vai tocar no coração de uma pessoa. Quem sabe uma pessoa está desesperada, angustiada, e quando vê uma postagem que você colocou, um verso bíblico, aquele verso vai tocar o coração daquela pessoa. O Espírito Santo trabalha. E quem sabe um hino que você tem aí no seu aparelho celular e pode postar esse hino para que outras pessoas também ouçam. Então é assim que nós vamos trabalhando. E o Espírito Santo, ele completa a obra que nós então começamos a fazer. Falamos então ontem que o apóstolo Paulo tinha as dificuldades para chegar a determinados locais. Ele andou mais de 21.500 quilômetros nas suas 3 viagens missionárias e muitos desses quilômetros foram feitos a pé. E hoje nós temos os meios de locomoção rápidos, temos carros, temos ônibus, temos trem, temos avião e vários meios. Então Deus ele vai trabalhando, por isso que o Evangelho vai ser pregado em testemunho a todas as gentes, e aí vai vir o fim. E então essas facilidades que Deus colocou em nossas mãos, nós precisamos então saber que o mundo está conectado através das redes sociais. Você vê que você posta uma mensagem aqui, do outro lado do mundo alguém vai dar um clique lá no dedinho de joinha, vai falar alguma coisa, é instantâneo. Então é assim que funciona a pregação do Evangelho hoje. E naquela época é até difícil nós imaginarmos as dificuldades que os apóstolos tinham para ir de um lugar para o outro para pregar o Evangelho. O que eles poderiam ter às vezes à disposição era um animal, um cavalo, um burro, uma mula para montar e cavalgar, camelos naquela região de desertos. Então eram meios que eles tinham para se locomover, mas a maioria deles fazia o trabalho a pé. E em Colossenses 4, versos 10 e 11, Paulo ele continua dizendo aqui: Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações, e assim também Marcos, primo de Barnabé,
conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Jesus, chamado Justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e tem sido um grande conforto para mim. Então vejam que Paulo, ele tinha também colaboradores judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Ele cita aqui os nomes. Aristarco estava preso juntamente com Paulo. E ele cita aqui Marcos, que era primo de Barnabé, mas também ele cita Jesus, chamado Justo, e esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Então, vejam que os cristãos, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, também estavam envolvidos. E eles eram da circuncisão, diz aqui algumas versões da Bíblia, que eles eram da circuncisão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles eram judeus. Em Atos capítulo 13 e no verso 13, Paulo diz: Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Isso aqui foi na primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, juntamente com Barnabé, levaram então João Marcos, que era jovem, e quando João Marcos viu as dificuldades que enfrentavam para viajar e para ir de um lugar para o outro, e perseguições, João Marcos, por ser ainda jovem, ele desistiu e ele voltou então para Jerusalém. E mais tarde, na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos outra vez e Paulo não deixou. Então Barnabé e João Marcos formaram uma dupla missionária e Paulo se juntou a Silas. E aí mais uma dupla missionária. E Paulo continuou levando o evangelho juntamente com Silas. Em Atos capítulo 15, a partir do verso 36, Atos 15, a partir do verso 36, diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então, ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Devido João Marcos ter abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem, agora Barnabé queria levá-lo, João Marcos, junto novamente na segunda viagem, e Paulo não deixou. Paulo falou: não, ele abandonou a gente na primeira viagem, ele não vai com a gente mais não. Então, eles se separaram, Barnabé e Paulo. Barnabé fez uma dupla com o seu sobrinho, João Marcos, e Paulo se juntou a Silas. E Paulo, a intenção dele era visitar os irmãos que eles já haviam visitado na primeira viagem e que haviam se convertido. Então, este era o trabalho de Paulo. Ele sempre estava procurando ver se os irmãos se mantinham firmes na fé, se os irmãos estavam tendo algum problema espiritual, e Paulo sempre querendo fortalecê-los. Então, por isso Paulo visitava novamente os irmãos por onde ele havia passado e haviam se convertido. Então aqui nós vemos mais uma vez que nós não podemos abandonar as pessoas depois que elas aceitam o evangelho e nós deixarmos que elas vivam a vida da maneira delas, sem nós estarmos próximos para fortalecê-los. Então, quando nós evangelizamos alguém, a pessoa se converte, nós não podemos deixá-la no esquecimento. Nós precisamos estar de vez em quando junto com essa pessoa, fortalecendo e procurando ajudá-la, animá-la, porque todos nós enfrentamos problemas, todos nós às vezes temos lutas, dificuldades na nossa vida espiritual, e isso faz com que, então, nós que evangelizamos as pessoas, possamos ir visitá-las para saber como estão, se estão firmes na fé ou se estão vacilando, se estão tendo alguma dificuldade. E isso Paulo fazia. E então aqui ele levou Silas, nessa segunda viagem, para visitar os irmãos que haviam se convertido na primeira viagem missionária de Paulo.
Quando Paulo aqui, em Colossenses capítulo 4, verso 10, ele cita Aristarco, que é descrito como companheiro de prisão, eles eram soldados que haviam vestido a armadura de Deus, como está lá em Efésios capítulo 6, verso 10, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Então essas pessoas que Paulo cita aqui, no capítulo 4, principalmente aqui Aristarco, ele o retrata como um soldado que havia vestido a armadura de Deus. Por quê, irmãos? Porque se nós achamos que somos fortes e temos capacidade de vencer as provações e tentações que nos sobrevêm, nós estamos nos enganando a nós mesmos, porque nós precisamos estar vestidos com toda a armadura para nos proteger das ciladas, dos ataques do inimigo. E se nós não estivermos vestidos com a armadura, você pode ler aí Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ali descreve a armadura do cristão. Isso nós deveremos usar e buscar todos os dias. O capacete da salvação, a couraça da justiça, buscar também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé. Tudo isso nós precisamos usar no nosso dia a dia contra os ataques do inimigo. E também o apóstolo Paulo, ele vem falando aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, nos versos de 1 a 4, 2 Timóteo, ele diz: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. Então aqui, Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versos de 1 a 4, ele vem dizendo que precisam estar transmitindo esta mensagem que receberam para outras pessoas, e pessoas que têm interesse em ouvir, e também pessoas que demonstram crer na palavra de Deus, e quando essas pessoas aceitam o Evangelho, elas também vão propagar esta mensagem para outras pessoas do seu meio social. Nós queremos agradecer mais uma vez a vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã dando sequência ao estudo desta semana e esperamos que o Espírito Santo esteja presente na sua vida e que você possa se entregar completamente para que o Espírito Santo possa fazer uma obra de transformação e fazer de você um verdadeiro missionário. Que Deus nos abençoe.